Gente, boa noite. Graça e paz de Jesus aí para vocês que estão do outro lado. Estamos iniciando a nossa live nessa quarta-feira. Acabamos de estar acompanhando o pastor Ramon Torres ali na sua live no Facebook, live muito abençoada, onde nos trouxe uma palavra de confiança, uma palavra relacionada à perspectiva da fé, e isso é muito interessante. E essa noite eu vou trabalhar com você alguns pontos sobre a esperança. E eu separei um pequeno trecho da Escritura que é muito importante, que vai embasar a nossa conversa aqui essa noite. É um trecho que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. E esse verso nos traz aqui a seguinte afirmação: três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Olha que interessante dentro dessa perspectiva desse versículo. Está trazendo três palavrinhas que são chaves dentro da perspectiva da vida cristã: a fé, a esperança e o amor. Esse tripé da vida cristã é muito importante para uma mudança, para uma perspectiva nova na caminhada. E uma das coisas que tem acontecido na nossa jornada, na nossa vida, é que até ultimamente, até pouco tempo atrás, é como se as pessoas estivessem vivenciando uma vida onde o evangelho não estivesse de fato na sua plenitude. Ou seja, onde fé, esperança e amor não estivessem de fato aparecendo na prática cristã, nos frutos da caminhada. E nós vivíamos meio que um ateísmo. O que é esse ateísmo? O ateísmo ele é muito comumente conhecido aqui no nosso país como a negação da existência de uma divindade na nossa vida. E isso se reflete muito na perspectiva dos cristãos, daqueles que professam o amor no próprio Jesus. E quando nós falamos de esperança, não tem como a gente falar de esperança sem falar de Deus. Mas não tem como as pessoas que não creem em Deus ou que não têm essa perspectiva na sua caminhada falar disso, se justamente a sua vida reflete um ateísmo, uma negação da existência de Deus na sua própria jornada. Mas olha que interessante, mesmo que você tenha uma perspectiva de vida de negação do Senhor, de negação da existência dele na sua vida e na sociedade, ele vai continuar sendo aquele a quem você recorre. E nesse momento de pandemia, nesse momento de luta, de dificuldade que a sociedade está vivendo, uma sociedade ateísta, uma sociedade que em muitos momentos debocha da fé das pessoas e debocha da existência desse Deus, é muito interessante ver que pessoas com condição financeira, artistas, intelectuais, em algum momento vão colocar no seu discurso, nas suas frases de efeito e dentro das suas plataformas digitais, a perspectiva de que Deus nos abençoe, Deus cure a nação, Deus resolva isso, que Deus possa modificar toda essa situação. Sempre a expressão Deus, ela vai aparecer. E por que ela aparece? Ela aparece porque nós temos isso como um aspecto, como um traço de fé. E um traço de fé é um traço de esperança, é uma convicção, é algo em que eu coloco a minha expectativa. E dentro disso as pessoas elas vão entender que basicamente a sua esperança deve estar em algo que possa suprir e resolver os seus problemas. E em um tempo de doença, um tempo onde as pessoas estão perdendo emprego, onde estão vendo os seus entes queridos nos hospitais, nos leitos de hospitais, as pessoas precisam de alguém a quem recorrer. Aquele que vive uma vida normalmente sem Deus, aquele que deixa Deus de lado, que acaba colocando ele em segundo plano, ou mesmo aquele que entende que Deus não está de fato existindo, participando da história da sua vida, ele vai recorrer com esperança a alguma outra coisa. E ao que nós normalmente recorremos? Se tratando de Brasil, nós recorremos a líderes políticos,
a intelectuais, a atrizes, a atores, a pensadores. E nós colocamos neles a nossa esperança, a nossa expectativa. E ali nós meio que construímos um altar de alguém, de uma pessoa que vai ser endeusada e vai resolver os problemas da nação e os problemas da minha vida. Só que nós vamos ver que, diante de uma pandemia, diante de um problema como esse que a gente está vivendo agora, os líderes políticos, as atrizes, os atores, os intelectuais, eles não têm nenhuma resposta concreta de solução para a minha vida e nem para a sua. Tudo o que o Estado, tudo o que o governo fizer, todo o pensamento colocado pode gerar até uma paz momentânea, mas não vai te dar paz interior. E um mundo extremamente egoísta e individualista como o nosso, agora se vê nessa perspectiva de que aqueles que outrora se classificavam como super-heróis da sociedade, agora se veem como homens e mulheres de mãos atadas. Então, o que nós estamos vendo é que um mundo, principalmente nos países desenvolvidos, onde rejeitou a figura de Deus, onde o evangelho foi solapado por uma cultura de materialismo e de egoísmo, as pessoas basicamente agora estão começando a ver. E agora, o que é que vai acontecer? A nossa economia não vai nos salvar, a nossa tecnologia não vai basicamente nos dar a paz, pode trazer a cura, e isso é bênção, mas até mesmo a tecnologia, até mesmo a cura, ela vem de um dom, de um talento que Deus concede a cientistas e a médicos para que exerçam isso. Então, automaticamente, o mundo na sua forma atual é um mundo de negação. É um mundo que olha para o Senhor e diz, não, esse não pode ser o meu Senhor, esse não pode ser aquele que vai resolver, eu quero apenas Ele como Salvador da minha vida. E nós precisamos entender que dentro de uma comunidade, e uma comunidade eu falo da sociedade, do município, do estado, do país que a gente vive, nós precisamos justamente colocar de lado esse tipo de situação e entender que as perspectivas precisam ser mudadas a partir da perspectiva de mundo que eu tenho. Quando alguém diz Deus não existe, é porque justamente os seus deuses, os seus pilares, aquilo que está concreto na sua vida, de fato anulou o Senhor, mas agora ele se vê numa situação que ele está dentro de dificuldade. E esperança e fé numa perspectiva do Evangelho é a perspectiva de crer, de perceber no mundo e perceber o futuro, um futuro que pode ser aliado a um sentido de vida. E a grande pergunta que eu já faço para você que está aí do outro lado é: qual o seu sentido de vida? A sua existência se move ao redor do quê? Ela está rodando, orbitando ao redor do seu eu, ao redor das autoridades, ao redor daquilo que esse mundo oferece? Ou a sua vida, ou a sua história, ela orbita ao redor do Senhor? Eu me lembro, e eu posso trazer para você, que quando nós lemos os evangelhos, nós estamos vendo algo muito interessante. Nós estamos vendo um povo que sofre, que é perseguido pelo Império Romano, onde a figura do imperador é aquele que domina na sociedade, é aquele que é adorado, uma figura humana, palpável, plausível, em que você pode enxergar e ver e sabe onde ele está, mas que ele te oprime, mas que ele te persegue. E de um lado nós temos os judeus, aqueles que detêm a teologia, aqueles que detêm a lei, aqueles que são descendentes em si do ensino profético, mas eles olham e quem vai nos libertar dessa tirania? Quem vai nos libertar desse estilo de mundo, dessa sociedade tão complicada em que nós somos oprimidos? Essa é a pergunta da época. E nós agora vamos ver que no Evangelho vai aparecer uma figura chamada Jesus. Jesus que vai se demonstrar como Filho de Deus, aquele que vai operar um milagre, aquele que vai gerar uma mudança, mas as pessoas o confundem. O confundem porque elas querem olhar para esse Jesus que vai trazer a fé, a esperança e o amor como um líder político, como alguém que vai modificar, que vai transformar apenas um cenário econômico e material. Mas não estão percebendo que esse Jesus é um Jesus que vai
querer transformar e vai propor duas pontes. Primeiro, uma ponte de salvação da alma e uma mudança de perspectiva da vida, do sentido da vida que aquelas pessoas tinham. Ou seja, se outrora elas estavam adorando ao imperador, elas agora iriam entender o que é adorar a Deus. Se outrora a sua esperança estava apenas na ideia clara de que se o governo não me traz o bem que eu espero, eu estou morto, eu estou perdido, agora eu espero em Deus essa resposta. Eu espero em Deus e o meu sentido de futuro está num sentido agora de entender que o meu mundo não se restringe a esse plano, mas se restringe além desse plano. Daí é que nós vamos entender o porquê e o sentido da palavra eternidade. Então nós vamos contar sempre com isso. Nós vamos perceber sempre essas coisas, que diante desses traumas a sociedade sempre vai buscar, e Jesus se tornou essa figura. Mas Jesus, como figura clara e profética, ele profetizou a mudança existencial na vida das pessoas. E nós estamos sendo chamados hoje, diante dessa crise que o mundo vive, a mudarmos a nossa forma de enxergar as coisas, a mudarmos a forma como nós estamos vendo, a libertar a nossa mente de um estado de prisão mental, de dependência das pessoas e dependências de estrutura. Você não é refém da estrutura governamental, você não é refém da estrutura da opinião da mídia, você não é refém da estrutura da opinião dos jornais, mas você deve ser refém independente da opinião da Escritura, do próprio Senhor. Porque ele justamente traz isso. A biosfera do Senhor é a eternidade, que abarca aquilo que é transcendente. Por que é que nós falamos de oração? Porque nós entendemos que a partir da oração, nós estamos falando, nós estamos nos relacionando com o Senhor, conversando com alguém que a Bíblia diz que tem atributos aos quais eu não tenho: onipresente, onisciente, onipotente. Esse é o Deus em que nós cremos, que é capaz de mudar toda e qualquer situação. Quando o seu filho está doente, quando você perde o seu emprego, quando você vê tudo isso, todo o seu suporte é deixado de lado e você busca agora ao Senhor. E a plenitude do Evangelho é justamente reconhecer, respeitar a Deus e entender que o nosso espaço de liberdade não nos dá um espaço para libertinagem na vida, para fazer tudo aquilo que nós queremos. Ou seja, ser um liberal no sentido pleno da palavra, ter a liberdade, não é basicamente eu entender que eu posso fazer tudo, mas é eu perceber que eu devo estar aliado e dependente do próprio Criador. Então a sua história, a minha história, está intimamente entrelaçada com as minhas ações e com as ações dos outros. O mundo que pode sair dessa pandemia pode ser um mundo muito melhor, mas o mundo que pode sair dessa pandemia também pode ser muito pior. E o medo que nós temos é justamente isso. Nós podemos sair com uma sociedade mais amorosa, com uma sociedade mais igualitária, ou podemos continuar a ser uma sociedade cada vez mais acumulativa e egoísta. E esse é o momento em que nós que servimos a Deus precisamos ter a compreensão de que nós somos, de fato, luz e sal desse mundo. Nós somos aqueles que devemos iluminar a casa onde estamos, o bairro onde estamos inseridos, a cidade, mas também somos o sal, nós devemos dar o sabor. E que sabor eu dou se eu apenas sou um reflexo do molde do mundo? Se eu sou apenas uma forma, uma cópia daquilo que já é tão comum na sociedade. Apenas alguém que busca, acumula, mas nunca doa, mas nunca compartilha. E talvez você agora se veja numa situação de ter de orar pelos outros e não mais só por você,
em que você agora torça para que caminhoneiros, para que pequenos produtores possam exercer o seu trabalho com dignidade, para que profissionais de saúde possam dar o seu melhor. Mas antes talvez você não tinha essa compreensão, achava que cada um por si, Deus por todos. Não, Deus é por todos, mas nós devemos ser por todos. Nós devemos ser pessoas que ajudam, que levam os outros a essa compreensão. E a nossa alma, muito provavelmente, pode estar repleta, cheia do que nós chamamos de escuridão. E quem tem uma alma escura, quem tem uma alma cheia de trevas, de egoísmo, de achar que pode tudo, ele não pode compartilhar amor. Ele não pode trazer isso. E nesse momento, o nosso desafio é justamente, Lucélia, não realmente nos preocuparmos apenas com a questão econômica, mas é justamente nos preocuparmos com a nossa espiritualidade. Você está certíssima quando traz isso, porque a economia, ela é importante, ela não está dissociada da vida, lógico, mas a espiritualidade é aquilo que define como eu vou enfrentar toda e qualquer crise, econômica, social, tudo isso. Mas isso depende daquilo que eu partilho. Se a sociedade que eu construo é uma sociedade que vai contrária a uma boa espiritualidade, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou vivenciando, não vai ser suficiente para construir algo novo. O que nós estamos vendo é justamente essa mudança, essa transformação ao longo da sociedade. A minha fé não pode ser uma fé ceticista, em que eu também entenda que pela fé tudo vai se resolver. Não, fé é ação. Se eu tenho fé em Deus, lógico, automaticamente as minhas ações serão parecidas com as ações do Cristo. Então a fé não é para te vender sonhos, não é para te vender ilusões, mas é para confiar naquilo que é impossível aos olhos humanos. Nesse momento, não temos nenhum medicamento testado e receitado pelas indústrias farmacêuticas ou uma Anvisa da vida que diga que temos a cura, mas nós estamos crendo piamente que Deus irá mover essa situação e irá gerar a cura às pessoas. Nós estamos crendo que os idosos na Itália, na Espanha e em todos os países terão a cura. Nós estamos crendo que o nosso Brasil terá a cura, sim. Mas antes dessa cura, Deus está tratando, e aí é o sentido profético que nós temos que entender, que não é da profecia que é falada da questão individual, do que eu vou passar, do que eu vou ser, mas é da profecia de cura da nação, de perspectivas de rumo. Então, a fé e a esperança se complementam e corrigem mutuamente o nosso coração e a nossa mente. E é isso. E nós que estamos aí dentro da perspectiva da juventude, precisamos entender que não é porque nós temos 20, 22, 23, 24, 25 anos, até a casa ali dos 30, 30 e pouco, que nós somos imbatíveis, não. A minha espiritualidade pode ser uma espiritualidade já caduca, pode ser uma espiritualidade também infantil. A nossa espiritualidade é que deve ser forte, não só o nosso corpo. Não só o nosso corpo. Nós precisamos entender isso, é por isso que nós devemos olhar para os nossos pais, olhar para os nossos avós e a gente orar por cada um deles, porque um dia eles foram jovens, lutaram por nós que éramos indefesos. E eu preciso orar, eu preciso ter a minha fé e esperança complementada para corrigir aquilo que em mim precisa mudar. Amém. Thaís Oliveira, tenho fé que vai acabar logo e vamos voltar para a comunidade. Amém. Seja igreja, lute. E nós precisamos justamente mudar isso. Isso é que é importante na nossa caminhada. No meio da nuvem do mistério, no meio da nuvem das indecisões, tem que surgir um raio de esperança e de fé. E a sua fé, ela vai ser decisiva para aquilo que vai ser o amanhã na sua vida. A sua fé vai ser decisiva para o seu pai. A sua fé vai ser decisiva para a sua mãe. Vai ser decisiva para aqueles na sua família que estão doentes ou que estão ansiosos, que estão precisando de alguém. Ela vai ser decisiva para aqueles que tinham ilusões e desejos
pautados apenas nesse mundo, mas que agora não tem mais ilusões, mas que o seu desejo passa a ser confiar no Senhor e entender que sem Ele nada subsiste. Os apóstolos, quando viram o túmulo vazio, eles não conseguiram crer no primeiro momento, mas depois entenderam. Esse é o Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que, mediante todas as previsões do mundo, diante de toda a incredulidade, ele ressuscitou para dizer que a humanidade teria esperança a partir da sua morte na cruz do Calvário. Aquele que não pensou na posição que ele ocupava, Filho de Deus, sentado ao lado de Deus Pai, se transformou no Verbo encarnado, andou no meio das pessoas, conversou, chorou, curou, justamente para que as pessoas tivessem essa mudança na sua vida. E eu sou muito grato a Deus, porque se hoje eu estou aqui falando para vocês, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o melhor, de jeito nenhum, é porque Deus me viu na minha condição de pecador e me trouxe para uma condição de redimido e de justificado para pregar as boas novas, para ajudar aquele que sofre. E como eu tenho estado feliz de ver tantas pessoas nas suas casas, mudando essa realidade, mudando essa perspectiva, fazendo cultos domésticos, orando pelos nossos profissionais de saúde, a quem eu louvo a Deus que estão na linha de frente dessa batalha, a quem eu tenho visto e tenho pedido a Deus que nós estejamos crendo além daquilo que está diante dos nossos olhos. Meu querido, minha querida, se você está ansioso, está em dificuldade, sem perceber as coisas, crê em Deus, as coisas irão melhorar sim, mas isso depende de uma força, de uma unidade coletiva de cada um de nós. Nós justamente precisamos crer nesse Deus que operou milagres no passado, mas que continua a operar milagres hoje. O mesmo Deus do Antigo, no Novo Testamento, é o mesmo Deus de hoje. Mas é o Deus que não promete esse milagre, é o Deus que te promete a salvação. O milagre é segundo a soberania dele. E nós estamos no meio da tempestade, no meio da tentação da desesperança, de achar que tudo vai dar errado, mas Deus está nos chamando a uma promessa de entendermos isso. Sabe qual é o nosso grande erro ao longo de tanto tempo na caminhada cristã? É que nós, como cristãos, esquecemos daquilo que era principal na nossa vida, que sempre foi a esperança em Deus. Quando nós estamos nas poltronas, nos bancos, nas cadeiras das nossas comunidades, nós caímos e dizemos assim: Senhor, tudo vai dar certo, nós vamos alcançar tal alvo, fulano vai ser curado. Porque é que o mesmo Deus que opera a partir da nossa comunidade não é o Deus que opera a partir dessa grande tempestade mundial que está acontecendo. Quando você diz, em nome de Jesus, amém, você está dizendo, assim seja. E eu quero que você diga para Deus, assim seja para a esperança, assim seja para a cura, assim seja para a igualdade, assim seja para o respeito, assim seja para a partilha, assim seja para o amor nas famílias, assim seja para a fraternidade na nossa caminhada. Somente Deus pode ser a chave que destrave todos os problemas que a sociedade está vivendo. É somente Ele a única chave. É somente Ele a única esperança. É somente Ele que deve ser o nosso orientador. E é justamente por isso que esse Deus tem se colocado no meio dessa pandemia, para que cada pessoa modifique. Você é um instrumento de proclamação de boas novas. Você pode ser um portador de boas notícias, ou pode ser um portador de más notícias. A decisão está na sua mão. Se você é apenas um comunicador das notícias, como o jornal faz, do número de casos, mas não mostra que mesmo subindo os casos, Deus continua no controle, você está sendo portador de más notícias. Mas se você é um portador, claro, que diz, os casos estão aumentando, precisamos ter controle, responsabilidade, mas Deus está no controle da situação, Ele vai mudar,
Você está trazendo realidade, mas está trazendo esperança. E nós somos desafiados a trazer a esperança e não o medo. Nós somos desafiados a trazer a alegria, o amor, a fé em meio àquilo que está trazendo tanta desgraça e tanta depressão e tanta tristeza. E eu creio que Deus vai de fato fazer essa mudança. É tempo da igreja de Jesus dobrar o seu joelho. É tempo da igreja de Jesus se perceber em Deus, corrigir as suas rotas e se quebrantar. Que diferença nós estamos fazendo na nossa sociedade? Que diferença eu estou fazendo? Por isso que eu tenho pedido misericórdia a Deus a cada dia, para que eu possa ser alguém melhor, para que eu possa ser um pastor melhor, para que os jovens a quem eu pastoreio, para que os idosos, para que os adultos, as crianças e os adolescentes possam ver em mim apenas um servo e verem no Senhor aquele que realmente é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. A nossa nação precisa de Deus, a nossa nação precisa de mudança. E eu quero trazer um pequeno comentário que é de um escritor lá ainda dos pais da igreja, aqueles que primeiro escreveram, Orígenes. Ele traz um relato de um judeu anônimo que dizia assim, uma parábola sobre a Torá. A Torá é a lei dos judeus. Ele via a Torá como uma casa com muitos aposentos, e em frente a cada um desses aposentos havia uma pilha de chaves. Agora a questão é, diante de cada um desses aposentos, com essas pilhas de chave, como encontrar a chave certa? Talvez você esteja assim, vários aposentos diante de você, um montão de chaves e alguém dizendo a chave correta está em alguma dessas pilhas. A chave pode estar perdida, mas permanece aqui, para mim e para você, o anseio infinito de procurá-la. A vida vai nos colocar várias vezes assim, diante de várias portas que estão diante da gente, diante de várias pilhas de chave, mas a real chave sempre será Jesus, aquele que vai destravar todas as portas trancadas. É por isso que você pode estar no marco zero da sua esperança, pode estar zerado quanto à mudança desse mundo, mas Jesus está dizendo que nele nós podemos encontrar a chave, no meio do monte de pilhas de oportunidades e de portas que a vida coloca para a gente. Eu sou muito grato a Deus, porque eu consegui encontrar essa chave. E no meio de cada tempestade que a minha fé fica duvidosa, e é natural que fiquemos assim, Deus diz, procura de novo. Me busque, dependa de mim, que você vai encontrar a solução para os dilemas, para as dificuldades da sua vida. Se você tem algum pedido de oração essa noite, deixa teu comentário aqui que eu quero orar pela tua vida. Se você deseja fazer um pedido pela sua família, deseja fazer um pedido pelos colegas do seu trabalho, um pedido por pessoas da sua família que estão doentes em algum leito de hospital, pode deixar aqui nos comentários, que seja agora ou depois eu estarei orando. Agradecer aqueles que estão conosco nessa live. Estamos aí com a querida Elane, com a Maria, com a Lucélia, com a Raíza, estamos também com a Andressa Leão, estamos com a Cristi Alves, com o Marquinhos, com o Davi, com o André, Francival, Thaís. Estamos aqui com muitas pessoas, Lucélia, Nara Barro, Rosângela, o Cleiton, a Karine, o pastor Ramon Torres também esteve conosco há pouco, a Samila. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Vocês são bênção. E vocês que estão aqui hoje, eu peço que vocês orem por mim, orem pela minha família, orem pela nossa nação. Deus está no controle de tudo. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, gratos nós somos, e eu coloco a vida de cada pessoa que esteve conosco nessa live essa noite, clamando ao Senhor a mudança, a transformação. Se há desesperança, que haja esperança. Se há temor, que haja convicção de que o Senhor está no controle.
Que Deus possa nos abençoar, que o nosso país seja governado com decência, com ordem, com seriedade em todas as esferas, que as nossas autoridades sejam instruídas por Ti, que nós, enquanto ministros do Evangelho, também tenhamos a nossa responsabilidade diante do Senhor, que cada cristão tenha essa responsabilidade. Aqueles que ainda não têm o Evangelho, abençoa, transforma, faz mudança, e que em nome de Jesus a Tua graça alcance a cada pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Ele possa justamente modificar tudo aquilo que está sendo mudado, que os nossos profissionais, Kelma, de saúde possam ser abençoados, na área que a sua família seja abençoada, o circuito de treinamento que tem levado saúde às pessoas, levado uma vida melhor, que Deus abençoe o nosso querido Werneck ali, não faço parte do circuito, mas conheço muita gente boa que está lá, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam continuar a ser bênção. Também a Márcia, que pede pela sua família, Deus abençoe a sua família em Timon e por Marajá, cidade que o tio dela mora e que está alagada. Pela Marcela, pela irmã Fátima, Flávia, que Deus te abençoe. Graciele, pela sua família também, Thaís, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Que Deus possa estar mudando a vida de cada um de vocês. Luziane também pede pela sua família, que Deus abençoe pelas gestantes. Estou aqui com a Tainá, a Manu está chegando, mesmo em meio a essa tempestade, Deus é poderoso e eu creio na mudança, eu creio que Deus vai preparar tudo. Que em nome de Jesus Deus possa abençoar, para que nossa cidade, Timon, possa crescer, que Deus dê sabedoria ao nosso prefeito, aos vereadores, às autoridades constituídas na área da saúde, pela Manuzinha, minha filha que está para nascer. Deus possa estar abençoando também os nossos queridos feirantes ali na Ceasa. Estamos aqui com nosso querido Cleiton. Deus abençoe os nossos produtores ali, aqueles que vendem. Alô Ju, um grande abraço, Deus te abençoe, você, o Miguel, abençoe a Andressa Leão, sua casa. Josinha, Deus te abençoe, a irmã Natália, o Cross CT, Deus abençoe vocês também, Gabriel Rocha. Que Deus abençoe, queridos, a vida de vocês. Se você tiver alguma pergunta, vou estar disponibilizando aqui 2 minutinhos rápido. Faça essa pergunta se você tiver. Se não, você pode estar me procurando no meu direct do meu Instagram e estar mandando essa pergunta. Se tiver, pode estar colocando. Se não, quero desejar uma boa noite para você. Que Deus abençoe a sua casa e que em nome de Jesus você seja um transformador de mudança e seja um agente de esperança. Amém? Deus te abençoe e uma boa noite, e que Deus leve saúde à tua casa e àqueles a quem você tanto ama. Abração, beijão, Deus seja louvado e que Deus cubra e proteja Timon, proteja o Brasil, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.